Eu queria ter certeza, por isso eu quero enfatizar uma coisa que eu falei, e eu quero ser mais claro com vocês, que vocês estão entendendo como se encaixa cada um desses sermões deste ano, naquilo que Deus tem falado a mim e eu devo falar a vocês. E eu estou sempre tentando passar para vocês da maneira mais simples, o que eu quero dizer, assim, menos complicado possível, para a gente entender o que é que Deus espera de nós, como é que nós devemos nos comportar, como deve ser a nossa vida cristã. E eu resumo a 3 coisas que eu quero que você pense rapidamente como introdução, como parte para a gente entender o todo. Que há 3 relacionamentos que são vitais, eu quero repetir isso com você. 3 relacionamentos vitais. E nesses 3 está falando, você pode ver que há direções aí. Uma direção para o alto, o triângulo representa a igreja, o triângulo representa a trindade, por isso é uma coisa forte para nós. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, nós usamos então, o vermelho está apontando para o alto, o azul mais escuro está apontando para dentro, e o outro está apontando para fora. São 3 relacionamentos vitais. Vitais porque nós não podemos viver sem ele, assim como você e eu não podemos viver sem respirar, sem comer, sem beber, sem dormir. Tá bem? Por isso eles são vitais para a sua vida cristã. Se nós não praticarmos e não entendermos esses relacionamentos, a nossa vida cristã se definha, nós nos tornamos fracos e nós vamos morrer espiritualmente. Então você precisa prestar atenção nisso e falar assim, minha vida se resume a esses 3 relacionamentos e você vai entender. Por que muitas pessoas caíram na fé? Porque muitas pessoas se enfraqueceram, foram pouco a pouco enfraquecendo, foi exatamente porque elas não entenderam que a vida cristã, muita gente pensa que a vida cristã é um conjunto de coisas que eu tenho que fazer na igreja. Então ele vai se envolver no máximo de ministério. Fala, então eu vou descobrir meu dom. E nós precisamos mesmo. Uma vida precisa disto. Mas não é isto. Então eu me batizei. Também é isso, mas não é só isto. Então o que é que Deus espera? Como simplificar a nossa vida cristã para a gente vivê-la e plena e experimentando um melhor de Deus? Então o primeiro desses 3 relacionamentos é relacionamento com Deus. Jesus diz assim, sem mim vocês não podem fazer nada. E ele usou a figura da figueira, é uma metáfora, da videira. É a metáfora da videira. Ele diz assim, um pé de uva. Diz, se os galhos, os ramos estiverem desligados do tronco da videira, ele diz assim, ele morre. E ele diz que a videira é o único, que o galho, se ele secar, não serve para mais nada. Nós temos bancos que foram feitos de madeira, mas são madeiras que morreram, que foram derrubadas e serviram para alguma coisa. Mas ele diz que a videira é o único que é um bagaço, parece um cipó. Ele seca, não serve para fazer nada. É isso que ele está dizendo, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, um relacionamento vital é seu relacionamento com Deus. Por isso, quando nós falamos de ler a palavra, de meditar na palavra, de viver uma vida de obediência à palavra, tem muitos pessoal, o pastor fica pegando no pé para a gente ler. Não, eu estou pegando no pé para você viver. Se eu e você não tivermos um relacionamento com Deus, e ele não for íntimo com Deus, então nós não vamos viver, não há vida desligada dele. Entende? O segundo relacionamento que nós precisamos para viver e para ter uma vida abundante, a vida de vitória, é o relacionamento com os de dentro. E esse relacionamento é o relacionamento com os irmãos. Jesus disse em João 15:12, lá mesmo ele disse, meu mandamento é este, amem uns aos outros, como eu vos amei. Amem uns aos outros como eu vos amei. Esse é um mandamento que eu dou a vocês. E ele diz depois mais à frente, ou um pouquinho antes, na verdade, no 13:35, que o amor era a maneira das pessoas perceberem que nós seguimos a Jesus. Irmãos, como é que o mundo vai conhecer que você e eu somos discípulos de Jesus? Porque nós amamos uns aos outros. Não é a placa da igreja, não é o tempo de igreja que nós temos, não é o programa da igreja, não são os milagres da igreja, não é a riqueza da igreja, mas a maneira como nós nos amamos. As pessoas querem ver isto. Quando as pessoas estão procurando mudança na sua vida, eles não estão procurando uma organização. Eles estão procurando um organismo vivo, onde eles são amados, são aceitos. E é isso, por isso, amar uns aos outros. Amar a Deus, ele diz que todo mandamento se resume a isso, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E disso depende toda a lei. E ele está dizendo, quem quiser herdar a vida eterna, precisa entender isto. Amar a Deus e amar uns aos outros. E por último, assim ainda, dentro desse segundo, tem a questão de Hebreus 10:25, que diz que quanto mais a gente vê que o fim está aproximando, nós temos que nos reunir.
Interessante isto. Porque ele diz, os dias são maus. Ele diz, é costume de algumas pessoas, e isso vai acontecer. O amor de quase todos vai se esfriar. Ele diz assim, a igreja de Jesus vai ser a única que vai proteger as pessoas para poder viver e enfrentar esse mundo. Não há outro jeito. Por isso nós precisamos nos relacionar com Deus e criar um ambiente onde a nossa família está inserida e onde nós cuidamos e somos cuidados uns dos outros. Então, por último, o terceiro relacionamento é com os de fora. Por isso está mostrando. É com as pessoas sem Jesus, com as pessoas sem igreja. Ele diz assim, vocês são o sal. Você já ouviu a pregação minha há poucos dias. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então o mundo está em trevas, o mundo está perdido, ele precisa de direção. E ele precisa ser curado do sabor do sal, pelo sal, para que ele se torne um mundo diferente, transformado, que é o que o sal faz. E ele diz, também um outro texto, ele diz assim, como o Pai me enviou, ele diz, eu envio vocês para o mundo. E ele diz, façam discípulos de todas as nações. É a ordem, é a última ordem de Jesus. Ele espera que você tenha um relacionamento com Deus, um relacionamento com os de dentro, que são os irmãos, e um relacionamento com os de fora. E quando ele diz que vocês receberão o Espírito Santo para serem o que? Minhas testemunhas. Receber o Espírito Santo para sermos testemunhas, não é para dar testemunho, mas para ser testemunha. Como testemunha vamos dar, mas para ser testemunhas, para viver a nossa vida de tal forma que o mundo possa conhecer o amor de Deus, conhecer a Jesus. Então, é isso que ele espera de mim e de você. Então, a ênfase e o desafio das nossas vidas aqui, e do qual depende a minha vida e a sua, são essas três coisas. No relacionamento com Deus, está falando de intimidade com Ele. No relacionamento com os irmãos, está falando da comunhão com os irmãos. E com os de fora, nós precisamos ter uma vida de influência. Uma vida que marca essas pessoas, em que eles possam perceber que nós somos de Jesus. E a influência no sentido, não é porque nós temos uma igreja. A influência é para que eles possam ver esperança para as suas vidas. Do mesmo jeito que você foi alcançado, do mesmo jeito que você foi comprado por Jesus, Ele mudou a sua história espiritual, Ele nos curou, nos libertou, nos deu certeza de vida eterna, mudou o nosso lar, mudou a nossa família, mudou tudo na nossa vida. Para as pessoas, você e eu precisamos ser essa influência, de tal forma que eles possam encontrar também o mesmo Jesus. Nenhum desses pode faltar na sua vida e na minha vida, irmão. Você está entendendo isso? Esses três relacionamentos, eles precisam viver em equilíbrio na sua vida. Se nós faltarmos com qualquer um desses, nós vamos ter a nossa vida espiritual vai ser fraca, nós vamos ter baixa imunidade espiritual, e aí nós estamos propensos ao perigo, a esfriar e cair da fé. Então essa série de sermões deste ano está direcionada para o terceiro relacionamento, que é o relacionamento de influência, relacionamento com os de fora. Então quando eu estou pregando nesse ano, eu estou falando disto. Então você já sabe do amor de Deus, de ler, de orar, de buscar a Deus, de meditar, de vir à igreja. Você sabe da comunhão com os irmãos, frequentando aqui, tendo compromisso, participando dos grupos. Então, você não participa do grupo por causa de mais uma moda. Nós participamos do grupo para amar uns aos outros, para cuidar uns dos outros. Mas nós estou falando do terceiro agora, que é a gente relacionar com as pessoas com propósito de tocar a vida dessas pessoas, tocar com a graça de Deus, assim como você e eu fomos tocados um dia. Então é disso que eu estou falando nesses dias. Então essa pregação não é mais uma pregação somente. Eu queria que você entendesse, eu não abro minha Bíblia lá, deixa eu ver o que eu falo hoje. Não vivo assim. Eu gasto pelo menos 3 dias em cada sermão, na preparação, na pesquisa, para tentar trazer para você uma direção, para que você possa, e simplificar para você. Então se alguém perguntar, como é que você faz para manter sua vida espiritual? Eu falo, eu dependo de 3 relacionamentos. Entende? É assim. Então fica bem claro para a sua vida. É isso que eu estou buscando. Eu espero que você tenha ouvidos para ouvir a palavra do Senhor Jesus. E entenda que a sua vida depende disso. Cada um desses sermões quer despertar você para viver a vida de influência. E o sermão de hoje tem o mesmo objetivo. E está em João 8, de 1 a 11. E eu quero que você me acompanhe. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou-se para ensiná-lo. E os mestres
da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. E na lei de Moisés, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? E eles estavam usando, você pode ver que eu tenho falado sobre Jesus de parábolas ou situações que ele viveu. E você pode ver que é constante essa repetição aqui, que está no versículo 6, diz assim: e eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. E ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Veja que mais uma vez eram mestres da lei, também eram os fariseus, que são duas coisas aqui. Mestres da lei estão dizendo, peritos na lei de Deus, sobre a Bíblia, eles conheciam profundamente. E fariseus eram pessoas da religião mais certinha que a gente pode dizer daquela época, que era considerado os mais santos, santos entre aspas. Essas eram as pessoas que estavam questionando Jesus. Se tinha uma coisa que eles sabiam, era o que eles estavam perguntando a Jesus. Então são esses homens que empurram a mulher para dentro do templo, porque Jesus estava numa reunião. Você pode ver que Jesus estava no templo conversando com aquelas pessoas, falando o que ele estava fazendo sempre, ensinando a verdade para eles, respondendo a perguntas. E eles chegam e empurram essa mulher, diz, ela foi surpreendida em adultério. Mas eles não precisavam transformar Jesus num juiz. Por que não precisavam? A lei era clara. A lei dizia o seguinte: se uma pessoa precisava de 2 a 3 testemunhas, se 2 pessoas surpreendessem alguém em adultério, essas pessoas levariam até o sacerdote, diriam que o que viram, seja a mulher ou homem, as pessoas que eles pegaram em adultério, eles, as 2 testemunhas, ou 3, seriam os primeiros a pegarem pedra para apedrejá-la e matar. E não pense que é uma pedrinha para dizer, agora pode jogar. Era pedra, era fatal, onde eles jogavam e acertavam, porque era para matar. Então eles sabiam que como testemunhas não tinha que trazer para Jesus, não tinha que tentar Jesus, tinha que simplesmente apedrejá-la e levar para o sacerdote apedrejá-la, e os outros também fariam o mesmo. Mas não é nada disso, nem o homem que estava junto, quem consegue adulterar sozinho, né? Ela não estava sozinha, tinha mais alguém. O homem eles não trouxeram, mas trouxeram a mulher. Então eles tentaram colocar Jesus numa saia justa, mais uma vez, pensando que Jesus não teria saído. E deixa eu dizer por quê. Já que Jesus e eles viviam no Império Romano, eles estavam sob 2 leis, lei romana e a judaica. Então se Jesus mandasse apedrejar aquela mulher, ele seria acusado pela lei romana de incitar os outros a matar ilegalmente a mulher, porque para eles não tinha sentido. Então se Jesus fala apedreja, então Jesus ia incorrer na lei romana, ia ser punido pela lei romana, porque ele estava incitando pessoas e o povo a matar uma mulher, então não poderia. Se Jesus não mandasse apedrejá-la, que é o que eles queriam também, ele estaria quebrando a lei de Moisés, que diz que o adultério deveria ser punido com pena de morte. Então, para eles, Jesus não tinha saída. O Russell Norman Chaplin, que é PhD em línguas clássicas, o grego e o latim, e ele também é teólogo e filósofo, ele foi o único a interpretar toda a Bíblia, versículo por versículo. É um americano, mas ele fez em português. E a bênção é o que eu uso muito, depois um outro material também. Mas ele interpretou versículo por versículo. Ele diz o seguinte, você pode me acompanhar lá. Vamos ler juntos? Ordinariamente, bem forte, tá? O método judaico de apedrejamento era levado a efeito, pondo-se o culpado, meio despido, de mãos atadas, atrás das costas, sobre um tablado, a 3 ou 4 metros de altura. E as testemunhas,
contra o culpado, em seguida, aplicavam-lhe violento empurrão, e assim, na própria queda, a vítima era morta. Ou então, uma grande pedra era lançada contra o condenado, a fim de esmagá-lo. E essa maneira de proceder, no entanto, nem sempre foi observada, com essa pedra dessa forma. Mas ele diz assim, seja como for, só ouça agora. Porém, conforme podemos facilmente perceber, diz, havia grande brutalidade no ato. E o mesmo comentarista diz assim, que o que Jesus faz naquela situação é uma aplicação de lei superior. Jesus não fez isso, ele veio para cumprir a lei. Não é que ele se tornou favorável ao adultério, é que ele estabelece uma nova maneira de tratar o adultério aqui nessa situação. Ele não cede ao pecado, você pode ver, ele não diz você está certo em pecar, mas ao invés de apedrejar como a lei mandava, essa lei superior é a lei da misericórdia, a lei para dar uma oportunidade ao pecador que se arrepende. Interessante isso, o que Jesus faz. Então eu quero olhar para vocês, eu quero olhar com vocês para essa situação que Jesus vivenciou e que nos dá lições, para a gente rever a nossa postura como cristãos e com as pessoas do nosso relacionamento, pessoas que vivem em pecado, pessoas que vivem distante de Deus. Como tem sido a sua postura? Como é que você e eu tratamos? Vamos ver e entender, e pelo menos através desses 3 pontos, como faço sempre, eu espero deixar claro para você, rapidamente, eu tenho mais 19 minutos, quero deixar claro para você como é que a palavra de Deus vai fazer efeito nas nossas vidas e confrontar o nosso coração nesses dias. Então o título é Agentes da Graça de Deus. Vamos falar juntos? Então quando você se relacionar com pessoas como agentes da graça de Deus, olhe primeiramente sempre para você. Vamos ver, o primeiro ponto diz assim, lembre-se de quem você era quando Jesus te alcançou. Quando você for se relacionar com as pessoas, lembre-se disto. Eu já vi pessoas colocarem os outros na parede, olharem quais são os seus vícios, tratarem essas pessoas com base nos seus vícios, como se elas parassem os seus vícios e estivessem salvas. Então ele vai lá e massacra o coitado, diz, você tem que falar de fumar, de parar de beber, blá, 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 e rezava aquilo para ele, e ele se sentia coado no canto. Já vi isso muitas vezes acontecer. E quantas pessoas, e quantas vezes você acha que eu preciso denunciar o pecado do povo, então eu vou lá e digo dessa forma para as pessoas. Esse era exatamente o jeito desses homens agirem. Eles olhavam para a mulher, para o seu pecado, eles olhavam para o rigor da lei romana e judaica, mas Jesus olha para outra direção. É isso que é importante. Jesus olha para outra direção, e nessa direção, ele faz com que eles olhem para si mesmos. Por isso que eu disse, quando vamos na direção das pessoas, nós precisamos olhar quem eu era antes de Jesus me alcançar. E ele faz isso com eles, nos versículos 3 a 7, diz assim, os mestres da lei, vamos ler? Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, e fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? E eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Então, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, comigo bem forte, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Todos nós corremos o risco, com o tempo na nossa vida, de nos tornarmos legalistas e sermos rigorosos com as pessoas, e julgarmos as pessoas, e esquecermos de quem nós somos e como foi que Jesus nos alcançou. Você está ouvindo isto? Nós lidamos tanto com coisas tão sérias da palavra de Deus, mas quando Deus nos mostra e Ele pede isso para nós, não é para você sair para as pessoas apontando o dedo, é sempre apontando para a gente mesmo, olhando para nós. Se eu puder ser alguma influência na vida das pessoas, amém. E vou tentar, mas alcançá-las no amor, mas não julgá-las. Porque Jesus diz, eu não vim julgar,
Eu vim para tentar levar cada pecador a reconhecer-se como pecador. E aí sim, claro que está julgado quem não quiser. Mas Jesus diz, eu vim trazer salvação a todas as pessoas. E quantos evangélicos, e eu espero que não seja você, se tornaram pessoas chatas? Você já viu isso no seu trabalho? Ixi, aquele cara ali é um crente. Já ouviu isso? Ele é insuportável, ele é intragável. E as pessoas se isolam. As pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem ficar perto. Porque é um tipo de pessoa que acha que ele é melhor que todos. Entende? E quantas pessoas são assim, melhor que todos? Então por isso que as pessoas se isolam e se afastam. Ninguém quer um amigo assim. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que todo tempo está nos julgando e apontando um dedo para nós. Então ele está dizendo, lembra de quem você era. Lembre-se quem era você quando Jesus te encontrou. Eu voltei um pouquinho no meu tempo e o que eu me lembro é assim, eu me vejo com um Deus misericordioso, que se importa comigo. Ele foi misericordioso demais comigo, que Ele passou por cima de muita coisa quando me alcançou. Ele não levou em consideração os meus pecados, quem eu era. Ele não me acusou, Ele não fez isso, como Ele não fez com você. Ele não deu um sermão, vem aqui agora, vamos sentar que eu quero mostrar para você a vida que você levou até agora. Ele não fez isso. Ele me aceitou, Ele aceitou do jeito que eu era, aceitou você do jeito que você era. Foi assim, a misericórdia dEle. Então devemos lembrar, Tiago 3, 4 a 7, diz assim, vamos falar juntos, porque eu quero ouvir vocês acordados comigo bem forte. É rápido o meu sermão, mas eu quero que você preste atenção na palavra. Vamos lá? Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então eu olho para esse texto e vejo assim, que foi a bondade e o amor de Deus por mim e por você. Foi assim que aconteceu. Foi isso que me alcançou. Foi isso que te resgatou e te alcançou. Não foi a minha ou a sua bondade. Ele diz, eu não tinha nada de bom. Você não tinha nada de bom. Mas a sua bondade nos alcançou. Foi a misericórdia de Deus. Ele se compadeceu das minhas misérias, das suas misérias. Ele sabia que eu não podia. Ele sabia que o meu esforço não levaria a lugar nenhum. Nem com a lei que ele colocou. Diz que a lei serviu para dizer que a situação deles era grave. Mas eles não conseguiram, através da lei, mudar a sua história. E diz assim que Ele nos abençoou de tal maneira. E eu me vejo assim a ponto de pegar-nos como órfãos e abandonados espiritualmente. E nos adotar como seus herdeiros. Você entendeu isto? Ele não convidou só para sermos amigos. Essa é a grande diferença para a sua vida e a minha. E é isso que o mundo precisa ver. No nosso relacionamento de influência, as pessoas precisam saber assim, Deus quer ser seu amigo, mas mais do que isto. Ele quer fazer uma aliança com você. Mas nessa aliança Ele quer transformar você num herdeiro de Deus, num filho de Deus, com a natureza de Deus. Já pensou nisso? A gente encontra uma pessoa que é transformada, e uma pessoa que é boa, uma pessoa que é amável, uma pessoa que tem misericórdia, que ajuda as pessoas, nós nos empolgamos e falamos, nossa, como essa pessoa é especial. E agora imagina ter a natureza de Deus, ser parecido com Deus, parecidos com Jesus. Essa é a natureza. E Ele diz, e eu dei tudo o que vocês precisam para isto. Essa é a nossa experiência com Ele. Então é lembrando, presta atenção nisto, é lembrando de quem nós éramos, e que não tínhamos nada de bom para oferecer. Mesmo assim Jesus decidiu nos amar e se entregar por nós. Assim nós devemos olhar para as pessoas e que Deus colocar no nosso caminho. Cada pessoa que Ele colocar, eu vou todas as vezes lembrar que foi a misericórdia dEle que me alcançou. E eu preciso ter amor e misericórdia para essas pessoas. Amém? Segundo, como agente da graça de Deus, fale comigo. Olhe para a pessoa e não para as suas falhas. E você fala, não é a mesma coisa? Não, primeiro eu olho para mim. Mas agora a ênfase é olhar para a pessoa, como Jesus fez. Rejeita sim o pecado, mas aceite o pecador. Rejeita o pecado, mas aceite o pecador.
É o nosso olhar de acusação, é o nosso olhar de julgamento, de rejeição pela situação das pessoas que nos impedem de aproximar delas. As pessoas percebem que nós somos. Eles veem que nós não estamos nos aproximando porque amamos ou porque temos misericórdia. Nós estamos olhando para aquilo que é superficial. E há uma religião nos nossos dias, eu estava lembrando disto. Há uma religião nos nossos dias que diz que o adultério é um pecado sem perdão. Então as pessoas, através dessa religião que passam por isso, afastam e nunca mais erraram, e Deus não quer isto. Mas pessoas erraram e nunca mais acham que há salvação para suas vidas. Deus não prega o pecado, mas não há pecado, não há tamanho de pecado para Deus. Mas Ele deseja que nós vivamos uma intimidade tão grande com Ele, que a gente não queira o pecado, que nos afastemos dele. Então esse é o problema, é o grande problema com religiosos, e pode ser o meu e o seu. E não só isso nessa questão, mas de nós nos tornarmos tão certos, tão certinho na minha vida, que quando eu olho para as pessoas, eu esqueço de quem elas são, e olho na superfície, olho no que elas estão fazendo, esqueço de olhar que lá no fundo, e hoje você vê tantas coisas, eu imagino que o impacto para todas as pessoas você passa na rua e encontra pessoas, homens beijando, mulheres se beijando, tantas pessoas estão assustadas, como isso causa impacto. E aí aqueles que levantam a bandeira de vamos matar, vamos acabar, e não sei o quê, como se isso resolvesse, como se Jesus estivesse nos nossos dias aqui, fosse fazer isto. Jesus faria a mesma coisa, eu não concordo, mas o que ele faria era dizer assim: eu sei que aí dentro é uma pessoa perdida pedindo socorro, nas suas práticas, no jeito que vive, precisando de uma mão estendida, uma mão de amor, de misericórdia, e mais do que dizer você, seja lá o que muitas pessoas pensam na nossa sociedade, nós precisamos estender a mão de misericórdia e de amor, e entender que Deus também estende a mesma mão de misericórdia para ajudar cada pessoa, não importa o que ela está fazendo, seja você e eu considerarmos, como eu disse para Deus, uma coisa bem simples é grave, uma coisa tão grave é simples para Deus, tudo é o mesmo tamanho. Falhou numa coisa, falhou com tudo para Deus, então não tem isto. Uma mentirinha pequenininha tem o mesmo tamanho do pior pecado que um estuprador tem, que você pode imaginar, que você fala, nossa, isso é grave, entende? Então nossa religiosidade faz olhar para as pessoas e pensar que elas não têm mais jeito. Hoje eu fui à feira, e eu falei, mesmo na minha correria, eu falei, Rosani, eu vou lá comprar algumas coisas para a gente tomar um café gostoso, de vez em quando eu peco e como um pastel, né? Então hoje eu fiz isso, eu tenho que cuidar muito, então fiz isso hoje. Uma delícia, é duro não aguentar isso. Quando eu estava vindo, e eu saí de casa e Deus falou assim, você vai abençoar as pessoas, tá bom? Eu fui, estava lá, de repente falei, epa, eu tenho que estar disponível aqui, porque eu tenho que ter toque de graça na vida das pessoas. Na hora de sair, passei por uma pessoa tocando, cego, tocando a música. Eu andei e imediatamente o Espírito Santo falou assim, esse não está brincando. A situação dele é difícil, ele está trabalhando. Ele nem sabe quem é você, mas você não pode ajudá-lo. Porque ele canta lá, cego mesmo, né? E ele vive das coisas, das doações que as pessoas fazem. Eu percebi uma coisa, Deus está me chamando a atenção para tantas coisas que eu não ligava. Talvez você passa lá, deixa, isso. Pessoa que pede, está na rua, e você está vindo ele vir na sua direção, pedir dinheiro, você já tranca o vidro. Eu sei que existem todas as preocupações. Nós estamos desse jeito. Eu como pastor, como crente, estava olhando essas pessoas e caramba. Mas o que ele está dizendo assim, aí é uma pessoa que eu amo. Aí é uma pessoa clamando, perdida, clamando por socorro. Se você não pode fazer muita coisa, pode pelo menos ali dentro do seu carro orar. Senhor Jesus, eu não sei o que fazer, mas por favor, eu sei que o Senhor ama essa pessoa. Dá uma oportunidade para ela. E se eu tiver, eu sempre darei. Diz assim, não dê dinheiro. Mas quem está fazendo alguma coisa na cidade por eles? Eu prefiro dar dinheiro para ele do que ele roubar. Prefiro do que ele fazer outras coisas. Eu dou sim, eu vou lá. Vai aqui, filho, vai. Pelo menos não estou vendo você roubar e agredir pessoas e matar pessoas. Se é assim que você vai viver. Mas espero que, de alguma forma, um dia eu estava num lugar, eu preciso de dinheiro para Dorflex. Eu imagino que ele ia fazer outra coisa. Mas foi o meu gesto, foi o jeito que eu parei, o que eu fiz,
para demonstrar amor para Ele. É isso que eu tenho pedido a Deus, põe misericórdia no meu coração, põe compaixão pelas pessoas. Então a gente começa a olhar as pessoas, não liga mais. E esse é o grande problema, nós vamos olhando na superfície, julgando, mas por dentro alguém desesperado, precisando de ajuda. Os versículos 9 a 11, leia comigo, diz assim: os que ouviram foram saindo bem forte, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde eles estão? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não condeno. Os acusadores olharam para si mesmos, e o que eles sentiram foi envergonhados, indignos, e diz que foram saindo um a um. E foram os mais velhos que tomaram a decisão, por acho que até na cultura deles, né? Os mais velhos é que tomam a frente de tudo, estão envergonhados, os mais novos não sabiam o que fazer, então aqueles que sabem o que fazer, fizeram, que foi sair de fininho, e aí os mais novos foram um a um saindo, e só ficaram Jesus e a mulher. A mulher permaneceu lá. O que chama a atenção da mulher permanecer lá, é que o fato de Jesus ver além do pecado dela, de olhar lá no seu interior. Jesus olhou para a pessoa, Jesus olhou para as razões dela viver daquele jeito. Todos têm razões para estar como estão. Nós preferimos dizer que ele está jogando a vida fora. Está mesmo, ele não quer nada, mas as pessoas têm razões. Jesus olhou então que ela tinha razão para escolher a vida daquela forma. Jesus olhou para os seus medos. Jesus deve ter visto as suas decepções. Jesus deve ter olhado para os seus sonhos frustrados. Jesus olhou para as suas tentativas e fracassos. A gente olha e não sabe quantas vezes ela tentou, quem sabe, mudar a sua vida. Foi para isso que ele olhou. Então, por isso ela permaneceu, porque ela se sentiu aceita por Jesus, não julgada. Aquele que poderia julgar, aquele que poderia dizer: eu vou apedrejar você, porque era o Filho de Deus, disse, eles não te condenaram? Ele diz, aquele que tinha poder para condenar, diz, nem eu te condeno. Você está entendendo? As pessoas no dia a dia precisam sentir-se assim, em relação à sua espiritualidade e à minha. Eles não precisam de uma igreja, queridos. Igreja no sentido de placa, um lugar para frequentar. Eles precisam de Jesus, o Jesus da igreja, o Jesus na sua vida. Pessoas como eu e você que mostram que elas são amadas, que elas são aceitas, que Jesus tem uma vida melhor, que Ele quer que ela conheça e que ela experimente essa vida melhor, como você e eu experimentamos um dia. Jesus exerceu a sua vida, Ele viveu a sua vida assim, e o seu ministério foi dessa forma, estendendo as mãos de misericórdia, mostrando para as pessoas que eles aceitavam e não julgavam, apesar de poder. Marcos 2, 15 a 17, ouça, diz assim: durante uma refeição, na casa de Levi, um publicano, muitos publicanos e pecadores, você sabe o que é um publicano, antes a gente não sabia, agora a gente sabe, né, por causa da mídia, estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quem é que estava com Jesus? Publicanos e pecadores. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? E ouvindo isso, Jesus lhes disse, leia comigo: não são os sãos, bem forte, não são os sãos que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Será que alguma coisa não está errada na nossa vida, irmãos? Nós queremos passar o maior tempo dentro da igreja. Nós queremos passar o maior tempo com irmãos, e é preciso. Mas Jesus gastava o seu tempo com a ralé. Estou dizendo em termos morais. Pessoas que a sociedade rejeitava e que a sociedade não aceitava. Jesus passava com eles. Mas por que eles passavam? Porque ali está dizendo que muitos desses pecadores seguiam a Jesus. E quando ele está dizendo sobre doentes e sãos, a grande questão é que aqueles religiosos se achavam justos, puros, santos. Jamais Jesus conseguiu tocar o coração deles. Ele diz, veio para o que era seu, os seus não receberam. E ele foi para os outros. Por isso ele está com publicano e pecadores, porque os seus o rejeitaram.
Então aqueles que se consideravam pecadores, eles não tinham falsidade. Sim, eu sou pecador. Sim, eu tenho errado. É isso que acontece com Zaqueu, um dos publicanos. Quando Jesus vai à sua casa, Jesus não pediu dinheiro, Jesus não acusou, Jesus não fala nada, ele diz assim: se eu tenho roubado de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele sabia que tinha. E eu falei: eu vou vender metade do que tenho, eu vou distribuir aos pobres. Imediatamente a presença de Jesus fez isso na vida. Eram esses homens que Jesus procura. E eles estavam: por que Jesus está gastando tempo com essas pessoas e não fica com a gente? Eles se reconheciam doentes e precisavam de ajuda. Então, a Bíblia diz: Jesus veio exatamente para os pecadores, não para quem considera justo. O grande problema é que nós chegamos a um ponto de nós achamos que nós somos os tais. Não precisamos de mais nada. E nós começamos a agir de tal forma como se fôssemos alguém. Nós continuamos sendo nada, a não ser a graça de Jesus. Se não for a sua misericórdia, nós não podemos nada. Então as pessoas têm que sentir aceitas e amadas por nós e não rejeitadas. As pessoas precisam ver no seu olhar e no meu olhar que nós não estamos olhando para as suas falhas, mas estamos olhando para ela como pessoa. Amém? Terceiro e último lugar, como agente da graça de Deus, fale comigo: aponte para a graça e não para a condenação. Aponte para a graça. Jesus foi quem deu a verdadeira oportunidade para aquela mulher, para que ela se tornasse santa e ela pudesse buscar uma vida reta. Foi Jesus quem deu. Versículo 10 e 11 diz assim: então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. E agora acrescento algo mais. Leia comigo o que está em amarelo. Eu também não a condeno. Agora, vá e abandone a sua vida de pecado. Do meu ponto de vista, quando eu olho para esse texto e o que Jesus fez, as pessoas já estão sobrecarregadas de culpa. As pessoas já se sentem indignas. Não precisa eu ou você lembrá-las disso. Elas já são discriminadas e rejeitadas muitas vezes. A igreja deveria ser a esperança. Mas muitas vezes é a igreja que está, de uma certa forma, dizendo: mata, merece morrer, do nosso jeito que vivemos. Essas pessoas muitas vezes já tentaram de todas as formas, mas não conseguiram. Nós temos exemplo de alguém aqui que vai e volta, tentando mudar a sua vida. E a gente vê a diferença que fica quando há mudança, mas depois se perde. Mas o que a gente faz? Eu digo: não desiste. Jesus não desistiu de você, não desista. Continua lutando, mas clama, depende dele, não dependa das suas forças. Então elas não precisam de acusação, elas precisam ser aceitas. Elas precisam de pessoas que acreditem nelas. Alguém que ame de verdade, alguém que tenha misericórdia, alguém cheio de misericórdia como Jesus era. É isso que as pessoas estão precisando. O Salmo 103, 8 a 14 diz assim: o Senhor é compassivo, é misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que os temem. Pois ele sabe do que fomos formados e lembra que nós somos pó. Interessante, Deus exerceu sua graça e misericórdia antes de nós conhecermos Jesus e nos aceitou do jeito que era. E aqui depois de quando nos tornamos obedientes e passamos a andar com Jesus, Ele continua sabendo que nós somos do pó, que temos fraquezas, que erramos, e Ele não nos trata segundo os nossos erros. Por isso a misericórdia se renova a cada manhã. Esse mesmo Deus misericordioso e compassivo precisa ser conhecido das pessoas, todos os dias, através da sua vida, da minha vida. Não tem outro jeito das pessoas conhecerem a não ser da sua vida e a minha vida. Quero pedir a vocês, irmãos, não confunda vir à igreja
e achar, eu servi a Deus, agora eu vou viver. Eu sei que é diferente. Eu sei que eu sou pastor, eu sei que eu vivo o tempo todo só para isto, não faço outra coisa. Para mim é muito mais fácil pensar em Deus, pensar nas coisas de Deus. Aí você vai lá nas outras coisas, no seu dia a dia, e quando você menos espera, Deus fica em segundo, terceiro, quarto plano, não sei, na sua vida. Mas por favor, em nome de Jesus, acorde. Acorde, você está em missão. Quando você sair dessa porta aqui, você vai para o mundo, para ser sal, para ser luz, para ser perfume de Jesus, para tocar as vidas com a graça de Deus. E a graça é misericórdia, compaixão, é amor, é olhar as pessoas lá no fundo do seu ser e não olhar para a superfície, para aquilo que é superficial e achar que estamos entendendo. Elas precisam de você e de mim. Elas precisam saber que Deus não é um Deus de capricho. Elas precisam saber que Deus não é carrasco. Elas precisam saber que Deus não é um monte de regras para você seguir e se você errar Ele te pega. Elas precisam saber que Ele não nos trata assim. E é isso que o Deus que muita gente dentro da igreja acha e vive, um Deus bravo, um Deus nervoso, um Deus que vive com a lista negra só te pegando para dizer, viu, você errou de novo, está aqui a lista, jamais eu vou conseguir agradar a Deus desse jeito, mas quando eu olho para Jesus, eu sou santo, eu sou perfeito, é assim. Ele deseja que ninguém se perca, as pessoas precisam ouvir isto, saber que Deus não quer que você se perca, que Ele está fazendo de tudo para você ser salvo. Deus enviou o que Ele tinha de mais valioso, que é o seu Filho. Então Ele quer que as pessoas saibam disso, Ele vai saber através da sua vida comprometida, da minha vida comprometida, não é de outro jeito. Eu e você não podemos perder uma oportunidade de derramar graça na vida das pessoas. Nós vamos aprender muito aqui com, eu sei disso só pelo um pouquinho que ele andou comigo no carro. Nós vamos aprender muito com o Nelson. Porque é por WhatsApp, ele estava vindo, evangelizando, ganhando pessoas por telefone. Assim que ele vive a sua vida. Então, é isso que Jesus quer que façamos. Para você e eu, nos despertar. Eu não quero que ele crie nenhum ministério de evangelismo, não. Eu quero que você e eu entendamos que todos os dias a gente está em missão para tocar a vida das pessoas. Tá bem, irmãos? Amém?